audiobook do livro completo de bruxaria de Raymond Buckley. Mas quanto ao satanismo, os bruxos eram chamados de adoradores do diabo. Havia alguma verdade nisso? Não. Ainda que, como em todas as acusações, houvesse uma razão para essa crença, em seu início a igreja era extremamente dura com seus seguidores. Ela não apenas determinava a forma pela qual os camponeses prestavam culto, mas também as formas pelas quais viviam e amavam. Franziam-se o senho até mesmo para o intercurso sexual entre casais casados. Achava-se que não se devia ter nenhuma alegria no ato, permitido apenas para a procriação. O intercurso era ilegal nas quartas-feiras, nas sextas-feiras e nos domingos, pelos 40 dias que antecedem o Natal e pelo mesmo tempo antes da Páscoa, por 3 dias antes de receber a comunhão e da concepção, até 40 dias após o parto. Em outras palavras, somente em aproximadamente 2 meses por ano podia-se ter relações sexuais com o cônjuge, mas sem sentir prazer com o ato, é claro. Não há dúvida que tais coisas, juntamente com outras crueldades semelhantes, conduziram a uma rebelião, mesmo que clandestina. As pessoas, desta vez os cristãos, ao descobrir que seu destino não melhorava quando rezavam ao chamado Deus do amor, decidiram rezar para o seu adversário. Se Deus não iria ajudá-las, talvez o diabo ajudasse. Assim surgiu o satanismo, uma paródia ao cristianismo, uma imitação dele. Tratava-se de uma revolta contra a rispidez da igreja. Como se descobriu depois, o demônio também não ajudava o pobre camponês, mas, pelo menos assim, indo contra o estabelecido, ele demonstrava seu desdém pelas autoridades. Não levou muito tempo até que a Santa Amada Igreja percebesse essa rebelião. O satanismo era anticristão. A bruxaria também era, aos olhos da igreja, anticristã. Logo, bruxaria e satanismo eram uma coisa só. Este trecho dos nossos estudos é muito importante. É onde vamos descobrir a real raiz do satanismo e a associação com a bruxa. Vamos fazer um exercício mental. Vamos analisar os fatos históricos da humanidade. Nós até agora conhecemos a raiz do que é o Wicca, do que é a bruxa e o bruxo. Estudamos isto até agora. Agora nós vamos estudar e entender a origem do satanismo, ok? Vamos lá. Resgatando que o bruxo, a bruxa, faz parte da própria evolução da humanidade, essa espiritualidade inata, esse misticismo que vem agregada com o ser humano, assim como todas as outras características, potencialidades que ele tem. Então, nesse período onde o cristianismo imperava, dominava toda a Europa e se expandia, ele criou doutrinas e regras. Essa igreja, no início, ela não interferia apenas no culto, nas regras, nas doutrinas religiosas. Ela também interferia como as pessoas viviam no seu dia a dia.
né, na alimentação, na vestimenta e até como elas amavam e se relacionavam sexualmente. A igreja impunha os dias, o período e as condições do ato sexual, impondo o não prazer. O ato sexual para a igreja tinha apenas o objetivo de procriação, não sendo permitido aos casais sentirem prazer no ato sexual. Essa imposição, essa cobrança, essa intolerância, esse excesso de autoridade, como é natural do ser humano, vão ter pessoas que questionam, que querem saber, que vão contra, que se rebeliam contra a igreja. Lembrando que nesse período tinha os caças-bruxas. Então essas pessoas que eram rebeldes, que queriam viver a vida livremente, né? Praticar o sexo sim por prazer, comer o que deseja, vestir o que deseja, falar o que deseja, sem essa doutrina da igreja, essa autoridade da igreja. Essa pessoa que queria fazer uso do seu livre-arbítrio tinha uma postura de rebeldia. E claro, escondido da Santa Amada Igreja, porque senão eles correriam o risco de ser pegos, ser punidos, né, ser presos, torturados, ser confundidos com os bruxos, com as bruxas que era na época das perseguições, né? Então tinha esse grupo de pessoas que iam contra as regras estabelecidas pela igreja. E para afrontar essas autoridades, eles criaram então uma devoção a um culto ao adversário do tal considerado Deus do amor, que proibia tudo, que mandava em tudo, que colocava regra em tudo. Então eles começaram a adorar, a fazer culto ao adversário então do tal Deus do amor, que seria então o demônio e o Satã. O que esses rebeldes viam? Eles oravam, eles não faziam sexo livremente, não vestiam livremente, não comiam livremente, né? Eles ficavam sempre submissos à igreja. Mas eles percebiam que eles continuavam pobres camponeses. Eles só eram submissos. Por isso a rebelião, que não mudavam a posição dele. Então, por mais que ele orasse, por mais que ele cumprisse as regras, por mais que ele fizesse tudo que os líderes religiosos mandassem, eles continuavam camponeses. Então, daí a rebelião, eles começaram então a adorar esse outro Deus, para ver se mudava as coisas. Então, começaram ao contrário da igreja, né? Orar pelo tal demônio. Porém, eles descobriram que eles continuavam camponeses. Então, o Deus da igreja e o Deus adversário não interferia na vida física deles, né? Eles continuavam submissos, continuavam camponeses, passando pela mesma dificuldade, né? À mercê dos líderes, à mercê das autoridades, à mercê de quem tinha dinheiro, poder na época, né? Então, os tais rebeldes descobriram que tanto faz o Deus do amor ou Deus adversário não realizavam seus pedidos. Porém, eles descobriram que prestar culto a este adversário da igreja da época, eles demonstravam um desdém, um desprezo pelas autoridades. Então, era uma maneira deles lutarem, deles brigarem na época pelos direitos, pelo uso do livre-arbítrio, pela liberdade. Por outro lado, a igreja logo percebeu esses rebeldes, né? No começo era fraco, foi contaminando, um passando para o outro, um pequeno grupo, algumas pessoas conscientizando as outras. Ao passo que eles se organizaram e começaram esse culto, aquela coisa escondida, nada escondido por muito tempo. A Santa Amada Igreja descobriu, é claro, né? Os líderes religiosos descobriram logo que existiam essa seita, né? Que ela ia contra as doutrinas cristãs da época, né? Então, o satanismo, ele era um anticristão, era uma seita anticristã. Lembrando que a Wicca, a antiga religião, a bruxaria, ela é anterior ao cristianismo.
né? Ela é uma religião que ela foi natural do ser humano, né? Esse misticismo natural. Então, ela é antes de Cristo. Porém, a igreja enxerga a bruxaria, se não é cristã, é anticristã. Então, a igreja via a bruxaria como algo anticristão. Logo, começou essa associação entre bruxaria e satanismo. Porém, quando você pesquisa, quando você estuda, quando você entende, quando você se apropria da história, você descobre que são raízes diferentes, que são interesses diferentes, objetivos diferentes. Lembrando que cristão, não cristão, Wicca, antiga religião, bruxaria, satanismo, são seres humanos, né? E todo ser humano ele é dotado de qualidades, virtudes, defeitos, né? Imperfeições. Possui um livre-arbítrio, é curioso, é guerreiro, é indivíduo que precisa e necessita de socializar. A nossa história conta, explica, né? Os registros demonstram que não são a mesma coisa, que bruxaria é bruxaria, Wicca é Wicca e satanismo é satanismo. Mas nada impede que pessoas migrem de uma religião para outra, de uma seita para outra, porém naquela época era algo muito perigoso. Eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco, acompanhando esse estudo, participando, comentando. Eu peço àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo, vai chegar para você e você vai acompanhar nossos estudos. Compartilhe com alguém que você sabe que gosta do assunto, que é uma pessoa curiosa, que gosta de se apropriar de conhecimentos. Vamos lembrar que nossos estudos não caracterizam religião nenhuma, nós estamos fazendo um estudo neutro, né, para adquirir conhecimentos, independente de religião. Nós não contemplamos uma religião específica. A própria palavra Wicca quer dizer sabedoria, aquela pessoa que estuda, a bruxa, né, que pesquisa, né, que se apropria de novos conhecimentos, que é curiosa, que tem livre-arbítrio para criar sua própria opinião. Enfim, se gostou, curte e aguardo vocês no comentário deste vídeo. Deixo aqui meu grande abraço e aguardo vocês no próximo vídeo.